Bom dia, bom dia. Eu estava lendo aqui, mas vou ler aqui também. Hoje não vai ser um salmo. A suprema essência do amor. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é parte será aniquilado. O que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas o maior desses é o amor. Amém. Levítico 7. E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura. Também ambos os rins, a gordura que nele há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado. Com os rins se tirará. E o sacerdote queimará sobre o altar em oferta queimada. Ao Senhor expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pela expiação do pecado, assim será a oferta pela expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas, será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer, como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na sertã e na caçoula, será do sacerdote que oferece. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. A lei do sacrifício da paz. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos, amassados com azeite, e coscorrões asmos, amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha.
Com os bolos oferecerá pão levedado com sua oferta, com o sacrifício de louvor de sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá um deles por oferta alcançada ao Senhor, que será do sacerdote que espargirá o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores de sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício de sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e que dele ficará também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se de carne do seu sacrifício pacífico se comer no terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem será imputado, coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimado, mas de outra carne qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia do homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos povos. Deus proíbe comer gordura e sangue. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado. Para toda a obra, mais de nenhuma maneira comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor, oferta queimada, a pessoa que comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. A porção dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo que oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico, e as suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará, para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará gordura sobre o altar. Porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alcançada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aqueles dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote e seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que ungiu, estatuto perpétuo é, pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto e da oferta de manjares, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações, e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Mais um pouco.
Levítico 8. A consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto de pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que eu fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e seus filhos e os lavou com água. E lhes vestiu a túnica, cingiu com o cinto e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode e cingiu com o cinto lavrado do éfode e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peito o urim, o tumim, e pôs mitra sobre a cabeça, mitra diante do rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas, cingiu-lhes com cinto, apertou-lhe as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou, e Moisés tomou o sangue, pôs-lhe dele com seu dedo sobre as pontas do altar em redor, espiou o altar, depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e dos 2 rins, sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e sua carne e seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor, partiu também o carneiro nos pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água. Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar do holocausto, de cheiro suave. Uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. Moisés tomou seu sangue, pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão. Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar de seu pé direito, e Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura e a sua espádua direita. Também dos cestos de pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado, um coscorrão, e pôs sobre a gordura, sobre a espádua direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou das suas mãos, os queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram ofertas da consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito, moveu-o por oferta de movimento perante o Senhor. Agora foi a porção de Moisés, do carneiro da consagração,
como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também o azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar e espargiu sobre Arão e sobre suas vestes, e sobre os seus filhos e sobre as vestes dos filhos com ele, e santificou a Arão e suas vestes e seus filhos e as vestes de seus filhos. E Moisés disse a Arão e seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprires os dias de vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou, se fizesse para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por 7 dias, e farei a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Amém, 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 Senhor. Obrigada, Pai, por essas palavras.